Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Emma Brum, Tony Calouro, Eduardo Oliveira e também pelas almas de Lídia Almeida, Cesaltina Martins e Denis Almeida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes chamar os pecadores arrependidos, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse. Em João, vi uma nuvem branca sobre a qual estava sentado alguém, semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Saí do templo outro anjo, que clamava com voz forte, para aquele que estava sentado sobre a nuvem: mete a tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Então o que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice à terra, e a terra foi ceifada. Depois saí do templo celeste outro anjo, que também tinha uma foice afiada. Do altar veio ainda outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e gritou com voz forte para aquele que tinha a foice afiada: mete a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. O anjo lançou a foice à terra, vindimou a vinha da terra, e lançou as uvas no grande lagar da ira de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor vem julgar a terra. O Senhor vem julgar a terra. Proclamai entre os povos: o Senhor é rei. Sustenta o mundo e ele não vacila. Governa os povos com equidade. O Senhor vem julgar a terra. Alegram-se os céus e exulta a terra. Ressoa o mar e tudo o que ele contém. Exultam os campos e quanto neles existe. Alegram-se as árvores das florestas. O Senhor vem julgar a terra. Diante do Senhor que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. O Senhor vem julgar a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Sede fiel até à morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia.
The Lord be with you. My brothers and sisters, this is a reading from the Holy Gospel according to Luke. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will be not left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky." The Gospel of the Lord. The liturgical year is getting the end. This coming Sunday, we will celebrate the first Sunday of Advent, and we will initiate another time in the church, another liturgical year. We will enter in this hope of Jesus Christ. He is to come again in this other Christmas this year, even though we don't know how Christmas will be this year. But our hope is always alive, and we will expect Jesus Christ as we always expected before. As the liturgical year is getting the end, also the Gospel is speaking about the end. Like we heard this last Sunday, Jesus is speaking about the last judgment. And through Luke's mouth in this Gospel, Jesus also is talking about the end, but in a different way. When he was in Jerusalem, people were amazed with the temple, how everything was there in place, adorned, like the Gospel says, with costly stones, votive offerings. For sure, there was too much money in that temple, and people were amazed with that richness of the temple. And Jesus came with these words: there will be a time, and this time will be coming, when there won't be left a stone upon other stone. Jesus was foretelling the temple's destruction. It happened in the year 70 after Jesus, more or less 40 years after Jesus spoke these words about the temple, because the Roman Empire came to Jerusalem and destroyed everything and took
about 1 million of Jewish people as slaves, and another million was killed, and there was nothing about the temple. In our days, there is just the wall of the lamentations about what was the temple before, or what remained of that temple that people were looking at with amazement. In this way, Jesus is speaking about two things. One is the destruction of the temple, but the other one is about the end of our age, about the end of our human journey on this earth. There are two things in the gospel. About that one, the destruction of the temple, yes, it happened, but the other one, not yet. Jesus speaks in the gospel, there will be many things before the end of the age, and we knew many things. The world in our last century came to 2 world wars, and now we have always wars everywhere, and we have earthquakes. Few days ago, we had the effects of one here in Rhode Island during Sunday Mass. So, Jesus was talking about the times where we are living right now, about his time, about what came after him, and about what happened every day. We have poverty, we have plagues, we have one right now, it's happening, and we have famines, we have everything. Nothing of what Jesus spoke in the gospel is strange to us. So he talks about this because he's saying, before the end of this age, we are going to see many things. Jesus is giving us some kind of fear. No, he is not. He's just speaking to us that there will be a judgment, as the scriptures always speak about this. Why God speaks in this way to us? Because if he doesn't speak in this way, we are going to conform ourselves to the world lifestyle. We must hear these words to remember that we are not going to be here forever. We need to hear these words because in this way we will get to know that our lives is not just this moment on this earth. We were created for something greater than this. We were created for something that is to come. We don't know yet, because we don't know the day, we don't know the time. This is why Jesus is speaking about the false prophets. He is saying, don't follow them, because they are going to book the day, they are going to book the year. No, it's not in this way. We don't know this day, but we must be assured that this day will be coming. While we are not yet there, the words of Jesus are the same, to be vigilant. This coming Sunday, he is going to ask us, watch, be watchful, because the day of the Lord will be coming. While this day is not here yet, we will enter in this hope of Christmas pretty soon, because the first come of Jesus, it is for us, his presence, to show his Father's salvation, to show us the salvation of God. So in this way, we live always this expectation of this salvation, that it is given to us as well, but by God's love, by God's mercy, and by God's compassion. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, como já disse outras vezes, e a liturgia desta semana também está falando a respeito do fim. Não a respeito do fim do ano litúrgico somente, mas está falando a respeito do fim da nossa jornada aqui nesta terra.
Jesus falou disso domingo passado no Evangelho, quando celebramos a festa de Cristo Rei, e Jesus tem falado disto nesta semana, e está falando disto também hoje no Evangelho, quando ele falou a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, e quando ele falou que muitas coisas aconteceriam antes que aquele dia chegasse. Na verdade, aquilo que ele falou, de uma certa maneira, já aconteceu nesses 2000 anos e continua a acontecer. Mas o dia do Senhor, para nós, é sempre uma novidade e é sempre uma surpresa. Por isso que a palavra tem sido esta, palavra de vigilância, tem sido a palavra também de estarmos preparados. De uma maneira especial, o livro do Apocalipse fala disso hoje, nesta primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Nós temos ouvido todos esses dias que São João tem falado a respeito de sinais, tem falado da liturgia celeste, tem falado da liturgia onde Deus está no trono, tem falado da sua igreja ao redor dele, a igreja daqueles que enfrentam a perseguição, a igreja dos mártires. E hoje, novamente, então João está a falar, e está a falar do julgamento nestas palavras. Quando ele diz assim que ele viu uma nuvem branca, sobre a qual estava sentado alguém, semelhante ao Filho do Homem, ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem este título de Filho do Homem no Evangelho. E quando Jesus tem o título de Filho do Homem, então significa o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Cordeiro imolado. Esta nuvem que está aqui no livro do Apocalipse, que diz aqui uma nuvem branca, este símbolo é o símbolo, na tradição bíblica, da manifestação de Deus. Isto na Bíblia é chamado de teofania. Teofania. Teofania significa Deus que se manifesta através de coisas, através de sinais. Para que nós nos lembremos muito bem do que é uma teofania, basta que nós vamos ao livro do Êxodo, por exemplo, quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito e libertar o povo. Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente, e a sarça ardia e não se consumia, diz a palavra. Na verdade, Deus não veio e nem apareceu para Moisés, mas aquela sarça era uma manifestação de Deus. Então, teofania é a manifestação de Deus em coisas, em sinais. Então, outra coisa que nós podemos ver a manifestação de Deus numa nuvem, quando Jesus foi batizado. Diz assim, que Jesus foi batizado e veio dos céus uma voz. Ninguém viu Deus, mas ali houve Deus falando com aqueles que estavam: este é meu filho bem amado, não, nele está o meu bem-querer, nele está a minha complacência. Ou no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, quando Jesus está lá, veio da nuvem, não, veio da nuvem uma voz. Então a nuvem na Bíblia significa o quê? A manifestação de Deus. Por isso que aqui no livro do Apocalipse, o Filho de Deus, o Filho do Homem, está numa nuvem branca. A nuvem branca é o sinal da manifestação de Deus na Bíblia. E quando a leitura fala aqui, não é, de que vem um anjo com uma foice afiada, e este anjo lança essa foice afiada na terra, e então ceifa a terra. Isto é o julgamento. E daí quando vem outro anjo, e que faz a vindima com outra foice afiada, isso significa o julgamento. Então este é o juízo de Deus que vem sobre a terra. João está falando nesta visão, desta manifestação de Deus, mas que não é o próprio Deus que se manifesta, mas Deus se manifesta por Jesus Cristo, e Jesus Cristo então lança o julgamento na terra. A colheita, a vindima é o juízo de Deus. Então veja bem que as palavras do Apocalipse, elas se assemelham com as palavras do Evangelho que nós temos ouvido nesses dias, que exatamente fala do julgamento de Deus. Agora, uma outra coisa, quando a foice vai e recolhe a ceifa,
ou a vindima, os cachos, digamos assim, da uva que estão madura, então, da uva que está madura, então o anjo lança a foice na terra e lançou as uvas, diz aqui, ao lagar da ira de Deus. Por que que Deus está aqui irado? Porque há aqueles que não aceitaram e que recusaram Jesus Cristo. Aqueles que são lançados à ira de Deus são aqueles que recusaram a palavra, que recusaram Jesus, são aqueles que perseguiram aqueles que pregaram em nome de Jesus. E estes então são lançados ao julgamento, que não é o julgamento do amor, mas que é o julgamento exatamente daquilo que eles escolheram, a recusa de Deus. É certo que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, tem um juízo que é aberto a nós para a salvação, e nenhum de nós, de acordo com o desejo de Deus, é para se perder. Se nós olhamos, por exemplo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, está escrito lá, que Deus quer que todos conheçam a verdade, e conhecendo a verdade, que encontre a salvação. Então Deus não quer a perdição, Deus não quer que ninguém se condene, mas há pessoas que querem se condenar, não porque Deus quer, mas porque na sua liberdade, elas recusam a nosso Senhor. E aqui está então, aquilo que o Apocalipse fala, de lançar as uvas no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, lançar aqueles que rejeitaram a Deus na ira de Deus, aqueles que não são julgados dignos do seu reino, aqueles que, como Jesus diz no Evangelho, serão lançados para onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esta breve leitura do livro do Apocalipse nos dá esta noção do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é aquele que julgará os vivos e os mortos, como também nós rezamos todas as vezes na nossa oração do credo. E nesse sentido, não é, ao dia do julgamento, ou do dia do julgamento, ninguém escapará, ninguém estará livre. Por quê? Deus julgará com amor aqueles que acolheram a sua vontade salvífica, mas também julgará com rigor aqueles que recusarem, ou que recusaram, ou que não quiseram aceitar a sua vontade salvífica trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados, que nos mandastes oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, oferecendo sempre os vossos mandamentos, fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também, nós, uma oblação agradável aos vossos olhos.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque nossos hinos de bênçãos, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que está presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de Emma Brum, Tony Calouro, Eduardo, de Lídia, Cesaltina e Denis. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes estão depositados diante do altar. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as you wait for us hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will.
who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. When I say the word, my soul shall be healed. Let us pray.
We have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity, through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.